Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-o para fora até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu costumo sempre falar para você, hoje é domingo, não podemos esquecer. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que nossas famílias, nós católicos, nos reunimos com alegria em volta do altar do Senhor, em volta do ambão da palavra, onde nós somos alimentados de duas formas. No ambão da palavra, Deus nos alimenta com a palavra dele, porque nós temos fome da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos alimenta. E depois nós vamos para o altar, onde acontece ali a consagração do pão e do vinho. O pão se transubstancia no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho se transubstancia no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, aquela substância do pão muda no corpo do Senhor e a substância do vinho muda no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e ele se torna presente e ali nós somos alimentados do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece aonde? No sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Missa. E nós, católicos, não podemos ficar sem o alimento e não podemos ficar sem a participação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é um dia para nós tão importante que o terceiro mandamento vai dizer que nós não podemos faltar aos domingos, à Santa Missa. Só se for em caso de doença, só se for em situação de que lá não vai ter missa, mas fora isso, por preguiça, trocar o sacrifício da Santa Missa pelo futebol, não estou dizendo que você não pode assistir o futebol ou jogar o futebol, mas se for na hora da missa, você vai ter que deixar o futebol para participar da missa, está entendendo? Porque é muito importante. Imagina, nós estamos participando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição, e nós vamos deixar que as coisas desse mundo estejam acima, é pecado mortal. Faltar à missa no domingo por preguiça é pecado mortal. A pessoa não pode comungar na próxima missa sem primeiro ter que confessar. Ela tem que buscar o sacerdote, receber o sacramento da confissão para depois participar da missa, porque é um pecado gravíssimo. E a reconciliação, ela não se dá simplesmente quando a pessoa diz assim, eu peço perdão. Isso é coisa de protestante. Nós somos católicos, nós temos que buscar o sacerdote para nos confessar. E ali nós recebemos o perdão de Deus, aí voltamos à reconciliação com o Senhor e aí podemos receber a Eucaristia. Porque se nós comungarmos nessa condição, infelizmente, meus irmãos, cometeremos um sacrilégio. E o que é o sacrilégio? É pecar, é comungar em estado de pecado mortal. Então hoje é domingo do Senhor, vamos à missa. Quem ainda não foi, se prepare,
se arrume e participe do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqui no Brasil, de uma maneira muito especial, nós estamos celebrando o dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a ascensão de Jesus, ela aconteceu na quinta-feira passada. Vocês se lembram que na homilia eu falava, na quinta-feira, hoje é o dia da ascensão de Jesus, mas aqui no Brasil os bispos pediram a Santa Sé autorização para que essa celebração passasse para o próximo domingo, para que nós não ficássemos sem participar desta grande solenidade. Então, o que acontece no dia de hoje? Depois de Jesus ter ressuscitado e ter passado todo esse tempo com os apóstolos, agora ele vai voltar à casa do Pai. Aqui no Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 24, do versículo 46 até o 53, nós vemos justamente isso. Jesus abençoou os apóstolos, falou para eles sobre a questão do sofrimento que ele iria passar, que ele iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, isso aconteceu. Ele ficou esse tempo com os apóstolos ainda preparando, e aqui ele disse assim, e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Vou ler de novo. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse que eles iriam ser as testemunhas. E aqui vai dizer assim, e que em versículo 51, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é isso. É o retorno. Ele veio do céu, no seio da Virgem Maria. Lembremos que ontem nós celebramos a visitação de Nossa Senhora. Uns dias antes havia acontecido a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria. Aí ele se revela depois, se mostra, ele passa por todos esses sofrimentos. Ele ressuscita e ao terceiro dia ele ressuscita, depois ele volta para a casa do Pai. A ascensão de Jesus é comemorar o seu retorno para o céu. Jesus volta para o céu. Na primeira leitura, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o 11º, depois vocês leiam toda essa parte, que ali nós vamos ver como foi que aconteceu essa ascensão de Jesus. E aqui vai dizer o seguinte, no versículo 10 e o 11, os apóstolos continuavam olhando para o céu. Por quê? No versículo 9 vai dizer assim, Jesus foi levado ao céu, subiu, à vista deles. Eles viram Jesus subindo ao céu. E uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Então apareceu 2 homens vestidos de branco, os anjos, que lhe disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo em que o vistes partir para o céu. Então Jesus sobe, uma nuvem o cobre e ele entra no céu. Só que essa entrada de Jesus no céu que está falando aqui, não é este céu que nós vemos com os nossos próprios olhos, que os americanos e os ingleses, eles chamam de sky. Sky é este céu que nós vemos aí. Mas não é esse céu que está falando que Jesus entrou. O céu que ele está entrando é aquele que o americano e o inglês
chama de heaven. Heaven é o lugar onde Deus habita. Jesus agora, ele entra no céu. É como se uma porta se abrisse e Jesus entrasse no céu. Foi isso que aconteceu e ele senta-se à direita do Pai. É isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Mas interessante é que os anjos estão dizendo para eles que aquele que subiu para o céu e entrou no céu, ele irá voltar. Ele entra e volta. No capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, lá vai mostrar o seguinte, que Jesus entrou no céu e sentou à direita do Pai. Está sentado à direita do Pai. É uma forma de se dizer que Jesus agora está com o Pai, aguardando o momento em que o Pai vai dizer, pode ir agora para buscá-los, para buscar aqueles que foram e que estão sendo fiéis, aqueles que foram batizados. É por isso que também no Evangelho de hoje diz assim, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. No capítulo 28 de São Mateus, ele dá um acréscimo dizendo assim, que Jesus diz para os apóstolos, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos vão proclamar, vai anunciar a conversão e o perdão dos pecados, ou seja, os pagãos irão se voltar para Deus e por isso eles se converterão e nessa conversão eles serão batizados, se tornarão católicos e aguardarão a segunda vinda de Jesus. Então, nessa ascensão que nós celebramos hoje, aqui tem um detalhe. Os apóstolos olham para o céu, vê Jesus subindo ao céu, mas ao mesmo tempo, os anjos estão dizendo o seguinte, ele vai voltar. Como Jesus irá voltar? Esse tempo da ascensão de Jesus e do seu retorno é o tempo de se pregar o Evangelho. É o tempo em que nós, católicos, iremos nos empenhar na pregação da Boa Nova, levando as pessoas a se converterem. Porque, meus irmãos, se as pessoas não se converterem, se as pessoas não se voltarem para Deus, elas se perderão para sempre. Porque se para nós nos salvarmos, nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, se não for por meio de Jesus. Então esse tempo é o tempo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Foi isso que os apóstolos fizeram, ao ponto até deles serem martirizados, com a exceção de Judas Iscariotes, porque ele acabou traindo Jesus e se suicidou, se matou. E São João, que passou por um período, um tempo de sofrimento. Ele foi jogado até num tacho de óleo quente, mas Deus o tirou de lá e ele não se queimou. E ele morreu na sua velhice, que é comparada como um martírio também, porque a palavra martírio vem do grego, que quer dizer martiria, que é testemunho. O testemunho, mas não foi de sangue como os outros, mas ele passou também por todo o seu sofrimento. E tiveram que levar a mensagem de salvação. Levar a mensagem de salvação significa levar o Evangelho que salva a todos. As pessoas precisam passar pela conversão. Pregar o Evangelho, meus irmãos, não é cair na ilusão, porque tem muita gente iludida que está pregando o Evangelho e
essas pessoas estão caindo no pecado da vaidade, dos aplausos, da fama. Pregar o Evangelho não é ir por este lado. Pregar o Evangelho é criar dentro de nós um desejo de salvação das almas. Porque as almas precisam se salvar. No capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus se encontra lá com Pedro, Tiago, João, que estavam pescando, e André, Jesus disse para Pedro o seguinte: de hoje em diante tu serás pescador de homens, pescador de almas, de salvação, de ser salvador de almas. É por isso que no Evangelho, mais uma vez, Jesus fala que é preciso pregar, anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, o Evangelho foi anunciado e foi chegando a todos os continentes, a Oceania, ao continente europeu, ao continente africano, ao continente americano, aqui na América, onde nós estamos. O Evangelho chegou aqui. E muitos foram se convertendo, nem todos. Aqui existe esse problema também. Nem todos abrem o coração. Que situação difícil. A pessoa ouvir a salvação que vem por meio de Jesus Cristo e ela recusa. Recusar Jesus é recusar a salvação. Recusando a salvação, morrendo, não se salva, se condena e vai para o inferno para viver eternamente no inferno. Por isso que o pregador, ele precisa estar imbuído desse desejo para não cair na vaidade e saber que é uma missão grandiosa. Converter uma alma não é fácil, não. Não é fácil. E tem que ser por meio de Deus. É Deus que dá a graça para que aquela pessoa ela se converta e se salve. Então, enquanto Jesus agora está no céu, a igreja anuncia o Evangelho. Porque quando Jesus retornar, e aí é a segunda vinda de Jesus, porque teve a primeira, é a segunda vinda de Jesus, ele vem para levar os convertidos. Ele virá para levar os convertidos para viver no céu agora. Vocês se lembram lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus? Que lá vai falar da segunda vinda do Senhor e ali diz que ele vai separar os cabritos das ovelhas. Então, quem são as ovelhas? Os que se converteram, os que se batizaram, os que se reconheceram pecadores, os que agora vivem a vida com Deus aguardando o Senhor. E quem são os cabritos? Aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram. E morreram numa atitude de condenados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Imagina a pessoa morrer nesse estado, nessa condição de condenação, meus irmãos. Que triste. Então, nesse tempo, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E aí, dentro da Igreja Católica, vai surgindo tantos carismas, tantas comunidades religiosas, com tantas congregações, ordens religiosas, com os seus fundadores, com o seu carisma próprio, que vão evangelizando e anunciando, até que Jesus volte. Por isso que surgiu os salesianos, é por isso que surgiu os franciscanos, é por isso que surgiu os jesuítas, os premostratenses, é por isso que surgiu os beneditinos. E aí, com o tempo, aqui depois, vindo cá para frente, com o Concílio Vaticano II, começou a surgir as novas comunidades, como a Canção Nova,
Shalom, a obra de Maria, os Pantocratos e tantas hoje, Sagrada Família. Tudo isso para quê? Para que esse evangelho seja anunciado e as pessoas se arrependam, sejam batizadas, tornando-se católicas, e depois que se tornarem católicas, elas vão aguardar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar simplesmente olhando para o céu, mas nós temos que estar com o nosso coração no céu, mas a nossa vida ela tem que estar voltada também para o irmão, para essa ou aquela pessoa que precisa se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa solenidade da ascensão do Senhor, Deus nos conceda a graça de um desejo muito grande de salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eles todos irão anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.